Sim. Eh, Quando eu era criança, eu fui diagnosticada com herpes no cérebro, se chama encefalite, e é uma época que a minha mãe estava afastada dos caminhos do Senhor, e foi aonde o Senhor chamou ela de volta. Eu fui diagnosticada com isso, e os médicos falavam que eu não ia mais falar e que eu não ia mais andar, que eu ia ficar com sequela. E o meu avô, ele já era pastor, e ele entrou em campanha de oração, e foi aí que a minha mãe voltou para os caminhos do Senhor, ali com o propósito de que o Senhor me curasse, ela ficaria firme ali, né. E aí o Senhor me curou e eu não fiquei com nenhuma sequela. Porém, desde criança eu era atacada já com enfermidade. Não tinha muito nova, né, não tinha entendimento, e também a minha família não tinha entendimento de que nós podemos carregar enfermidades ali como maldições, né, maldições hereditárias. Então, desde criança, isso já iniciou na minha vida. Você começou a ter outras enfermidades, outros problemas. Quais foram as enfermidades que mais atacaram você? Fizeram parte, assim, um bom tempo da sua vida? Então, o que marcou a minha vida foi a herpes no cérebro, e depois de adulta já foi a artrite reumatoide. Tive outras enfermidades, outras doenças, tive pedra nos rins, tive um começo de AVC também, né, onde o Senhor me tocou, o Senhor usou um pastor para falar que eu ia ter um AVC. Eu já estava tendo vários sintomas, não tinha comentado com ninguém, só orava pedindo para Deus tocar, porque eu não sabia o que que era, e eu sentia na minha cabeça como se tivesse um vibrador de celular dentro da minha cabeça, aqui atrás. E era um pouco insuportável, eu tinha muita dor de cabeça, de chegar a colocar o travesseiro, assim. Eu já estava casada nessa época. Você lembra que eu tinha muita enxaqueca, né? E parecia que o vibrador estava aqui dentro. Era uma agonia muito grande, mas eu não queria trazer preocupação, então eu não comentava, só me lançava ali aos pés do Senhor pedindo para que ele fizesse algo. Foi então que Deus usou um servo, um pastor, e o pastor disse que no dia que o Senhor falou, mostrou para ele, ele falou assim: é aqui, né, aonde você sente mexendo. E aí eu falei, e aí eu comecei a chorar, porque era uma confirmação de que o Senhor havia escutado o meu clamor, né? E ele falou: eu vi o Senhor colocando tudo no lugar. Ele pegava tudo assim e colocava no lugar, porque você ia ter um AVC. E na minha família nós temos casos de AVC, então eu creio que o Senhor me livrou daquela enfermidade e daquela maldição, né, que estava sobre a minha vida. É que você sempre foi uma criança cheia de problemas de saúde, Sim, tinha essa fragilidade, né, de ficar enferma direto. muito cedo, né? Sim, Porque eu lembro que uma vez alguém falou assim pra mim: Nossa, mas ela é tão nova, já passa por tudo isso. Então você já tinha vários problemas de saúde, desde cedo. E eu conheço um pouco o histórico da sua família, né? Porque eu fiquei um tempo lá, na época que eu estava lá em Itapecerica pastoreando, conheci toda a família e eu vi o histórico de muitos problemas de saúde. E assim, e muitas pessoas da família, inclusive, já faleceram alguns, né? sim, Por causa desses problemas. E, e desde criança, você sempre foi apegada às coisas de Deus, sim, acompanhando seu vô. desde muito nova. Eu lembro que eu acredito que eu tinha por volta de 8 anos de idade, eu sempre acompanhava meu avô, era até mais nova, e eu era muito pequena e eu pedia para minha mãe arrumar minhas irmãs, porque elas iam para a igreja comigo, né. E a igreja era do lado de casa, a igreja que meu avô pastoreava,
E eu falava que elas iam comigo, a minha mãe não estava na igreja nessa época. E eu ia para o monte. O meu avô tinha uma Kombi e nós íamos para o monte e eu ia atrás. Eu ia, orava, dormia, via as experiências também, né? Cheguei a ver aqueles gravetos que se acendiam conforme os irmãos começavam a orar. E são coisas que marcam, né, a nossa vida. Mesmo criança, ficam ali, algumas lembranças ficam para sempre. E eu sempre tive muita convicção de que o Senhor ia fazer algo na minha vida, de que eu ia viver uma vida de propósito no Senhor. Não sabia muita coisa, fui crescendo, amadurecendo, ainda não sabia muita coisa. Ia para a igreja com o coração sincero e sedento por mais de Deus, mas não tinha entendimento de tantas coisas que tem hoje, né? Foi tudo um amadurecimento, o tempo foi passando, as experiências, tudo isso foi levando você a um propósito, né? Sim, Propósito que Deus tinha. Eh, eu me lembro quando eu cheguei lá, em Itapecerica, quando eu pastoreei a igreja lá acho que por uns 15 anos mais ou menos, e eu vi muito o seu sofrimento. Depois também nós estávamos casados. Você chegou a uma fase da enfermidade muito avançada, que eu lembro que você estava ficando irreconhecível, sim. né? De problemas autoimunes, né? Qual é o nome da Sim, o doença? nível da doença, da artrite reumatoide, estava muito alto. E aí eu comecei a tomar uma medicação muito forte, que era um remédio manipulado. Eh, eram 5 medicações em um, né? Em uma cápsula. E ele amenizava a dor, porém me deixava muito inchada. Eu estava como meu organismo estava muito inflamado, o meu rosto começou a expor para fora, né? Aquela inflamação. Então, meu rosto ficou muito ferido, doía muito. E realmente eu fiquei irreconhecível. Hoje, quando eu mostro a foto para algumas pessoas, eles falam: Meu Deus, não é você. Mas é um testemunho, foi aquilo que o Senhor fez por mim. E assim, você teve esse processo todo e você começou a alcançar a cura em todos os aspectos, né? De problemas de saúde que você Sim. tinha. E que passos foram dados que você começou a ver esses milagres acontecer? O que que mudou em você? O que que aconteceu que você crê, você acredita que seja por causa disso que você conseguiu e começou a viver um milagre? Foram várias coisas, mas a principal delas foi o dia assim que o Senhor me tocou, como nunca antes eu havia sentido o toque dele, que foi numa conferência em Mogi, e eu sempre fui muito tímida, tinha vergonha de conversar. E aí eu nem queria ir naquele dia, naquela conferência, eu estava bem desanimada. E eu lembro que você falou pra mim: vamos, vamos, que vai ser bom, vai ser uma bênção. Aí acabei indo. E lá eu recebi, além do que eu podia imaginar, né? Eu recebi algo muito especial de Deus que marcou. Foi como se viesse um destravar, assim, sabe? O Senhor tirasse tudo aquilo que eu carregava, até a vergonha, a timidez, o medo. Ele tirasse, assim, pegasse, ó, agora não pertence mais a você. E daquele dia eu sinto que eu nunca mais fui a mesma. Eu nunca mais fui a mesma. Tanto em relação à timidez, à vergonha, quanto em relação a crer no poder de Deus. Porque eu tinha uma vida muito rasa, né, espiritualmente, assim, falando de ir pra igreja, louvar, e uma oração também muito rasa.
aquela oração de agradecer a Deus, obrigado por tudo. Você não tinha uma vida assim de fervor, né? Não, Era uma vida, porque eu lembro que eu acho que isso é até importante pessoas ouvir a gente falando sobre isso. Às vezes as pessoas estão muito tempo na igreja, estão congregando, e elas acham que isso é o suficiente. Isso já é, elas já estão fazendo o papel delas. Meu papel sim. é ir para a igreja, Pra igreja, participar de grupos participar de disso, participar louvor. daquilo, me dar minha oferta, dar meu dízimo, e elas acham que pronto, eu já estou cumprindo o meu papel. E elas não vivem uma experiência, né? É E verdade. aí você não vive uma experiência, sua mente não é aberta, você não tem uma revelação. Então, eu acredito assim, o que realmente o que mudou o seu trajeto, o seu caminho foi uma revelação que você teve de quanto Deus ele pode fazer na nossa vida e o quanto você pode receber dele, porque essa vida rasa é aquela vida de que a gente acha que o que Deus tem para nós é aquilo, pronto, Sim. né? Aquilo Que é ali o que a gente é o suficiente. suficiente, aquilo que a gente está vivendo. A gente a gente não consegue entender o quanto está disponível para nós tanta coisa boa, tanta coisa de Deus, né? E quando você teve esse entendimento, essa revelação, porque primeiro foi o fogo queimou no seu coração, Sim. naquela conferência. Que você foi ali ativada, né? Você foi Uhum. ativada. Porque você foi ativada para um ministério. Porque até então, eu lembro que você gostava de cantar, o seu negócio era cantar e, e ser uma esposa de um pastor, Sim, né? E cuidar verdade. dos filhos, enfim. Uhum. Porque a gente tem aquele negócio, né? Não, a esposa do pastor é a esposa que vai cuidar dos filhos, vai cuidar da casa, vai honrar um homem de Deus, amém. Essa é a Vai função da esposa ajudar do pastor. no círculo de oração, né? É. E aí tem esse pensamento, quer dizer, e aí você fica sem entender um chamado, um ministério, e foi aí quando você teve aquele fogo que queimou seu coração, queimou dentro de você, que você teve uma revelação, e da partir daquele dia você já não queria mais ser somente uma pessoa que está na igreja para cantar, nem para poder acompanhar o marido. Então, a partir daquele dia daquela conferência, o louvar na igreja, participar de grupos das irmãs, de teatros, não era mais o suficiente para mim. Aquilo passou a ser muito normal e eu queria algo mais, né? Eu lembro que quando eu cheguei, eu tava com o coração queimando e eu chorava. Eu falei, meu Deus, eu nunca senti isso, eu nunca senti essa presença dessa forma tão profunda. E eu falava, eu não quero perder, eu não quero parar de sentir. Dava um pouquinho de desespero, assim, como que eu faço para não perder mais? E foi o dia que eu perguntei para você. Eu falei, como que eu faço para não perder isso? Eu não quero mais. Eu tive uma ativação ali de línguas, né? De falar em línguas. E foi algo assim muito especial, muito sobrenatural. E eu falei, eu não quero mais perder. Eu lembro que você falou para você não perder, você precisa construir um altar, o seu altar com Deus, uma vida de intimidade profunda. E aí eu comecei a ter uma vida diferente da que eu já tinha, né? Completamente diferente. Comecei a tirar o tempo de oração, de palavra, de buscar mesmo, de me entregar, de me derramar diante do Senhor. E aí aquilo ia. Era como se eu recarregasse uma bateria. E aí, quando eu percebia que estava acabando, eu já ficava desesperada. Eu preciso de buscar mais, eu preciso, né, voltar ali. E aí eu fui construindo isso, construindo uma vida diferente da que eu tinha, uma vida de busca constante com o Senhor. E a partir dali, então, essa foi um motivo principal, assim, um destravar, né? Parece que uma chave virou.
Parece que a velha Jéssica ficou para trás e nasceu uma nova Jéssica. Era como se o Senhor tivesse feito isso comigo, eu sentia. E desde ali, então, eu comecei a entender muitas coisas. Comecei a. Eu lembro que uma vez eu falei assim: nossa, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu perdi. Por que que eu não senti isso antes? Por que que eu não busquei isso antes? Aí você falou: não, você não pode falar assim, não é um tempo perdido. Porque muitas coisas, muita bagagem a gente carrega ainda, muito aprendizado, né? De tudo que a gente viveu, de pastorado, de caminhar ali com os irmãos. Mas é algo completamente diferente. Completamente diferente. E assim, sobre a enfermidade, o que que você teve, o que que você pensou sobre a enfermidade? Você ainda estava enferma, tinha os problemas de enfermidade. Sua mente mudou em relação a isso? Sim, porque eu ainda estava enferma, mas não estava tão forte, né? Assim, eu. Porque a artrite reumatoide, quando ela está em um nível elevado, ela começa a atingir partes específicas do seu corpo. Além de todo o seu organismo estar inflamado, ela vai querer ali pegar um órgão, um membro ali do seu corpo para atacar com mais força. Então, às vezes, eu ficava com o joelho pior, às vezes tinha ali uma infecção dos rins, que cheguei até a ficar internada. Então, eu não fiquei, nessa época, eu não estava de cama, porque eu já estava trabalhando, mas eu ainda ficava muito inchada, sentia dores, né, nas articulações, sentia aquele inchaço que doía bastante. E a partir daquele dia, o Senhor começou já a fazer algo na minha saúde também. Porém, ainda fiquei, eh, durante um tempo sofrendo com dores em lugares específicos. E foi com o tempo que eu fui entender que o Senhor não tinha aquilo para mim, que não era a vontade de Deus. Que a vontade de Deus não era assim, porque muitas das vezes as pessoas falam: ah, quando for a vontade de Deus de Ele me curar, Ele vai curar. Quando o Senhor quiser fazer, Ele faz. E eu comecei a entender que não era assim, que a gente orava da maneira errada, né? Porque o Senhor, Ele sempre quer nos curar. Ele sempre tem o melhor para nós. Ele não quer que a gente viva com esse fardo, com enfermidades, com maldições sobre as nossas vidas. Então a gente tem que entender que muitas das vezes a nossa oração precisa ser diferente. E aí foi. A minha mente foi se abrindo, eu fui aprendendo mais. E foi quando um dia nós fomos numa conferência, né, que você recebeu algo do Senhor. Eu lembro que eu estava já trabalhando numa escola e com o joelho muito ruim. E aquele dia eu já estava ali alguns dias com dor no joelho, um joelho inchado. Estava até colocando faixa para ver se amenizava a dor. Comprimia um pouco ali para amenizar a dor. E eu lembro que você orou em uma fronha, que eu estava dormindo. E você acordou de madrugada para orar e recebeu algo muito especial do Senhor. E foi ali então que eu comecei a entender que a cura não dependia da minha oração rasa ali, Senhor, me cura, faz o teu querer, né? Que a gente tinha o costume de orar assim. E eu fui entendendo, não, o Senhor sempre quer. Ele sempre tem algo a mais, sempre tem o melhor para nós. E aí, naquele dia que você orou, naquela fronha, e deixou uma mensagem no meu celular, de que quando eu acordasse era para me colocar sobre os meus joelhos e fazer uma oração. E eu peguei, coloquei aquela fronha sobre os meus joelhos e orei. E eu não orei da forma que eu orava antes. Eu não orei, Senhor, quando o Senhor me quiser, o Senhor cura. Faz o teu querer sobre a minha vida. Eu não orei assim. Eu orei com convicção de que a cura já estava ali. De que eu já estava crendo, que eu já estava curada. E aí, orei e fui trabalhar. Quando eu cheguei na escola, que eu trabalho, eu já não estava mais sentindo dor.
Eu até dei uma corridinha, assim, mais rápido para ver se era verdade, se não estava doendo mesmo, e eu não estava mais sentindo dor. Então o Senhor, ele Você sempre teve quer fazer. entendimento de que o seu entendimento abriu para entender que é a vontade de Deus nos ver saudáveis, Sim, curados, sim, que aquilo ali não é uma provação dele, não é um fardo, não é uma cruz que você tem que carregar, que você precisa reivindicar isso através da fé, porque a fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Então, quando você conheceu que essa era a vontade de Deus, a sua fé acendeu ali. sim. E aí, desde aquele dia, a minha fé aumentou ali, o nível subiu, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu tinha um potinho com a minha medicação manipulada e já estava no final. Então eu tinha que mandar fazer, porque ela durava 3 meses. E aí eu tinha que mandar manipular novamente. E eu lembro que estava acabando. E eu estava com tanta convicção de que o Senhor, né, havia me tocado e que ele queria fazer mais. E eu falei assim: eu não vou mais tomar. Eu não vou mais tomar essa medicação. E a minha artrite era em um nível bem alto. E eu lembro que até eu comentei com algumas pessoas, até com gente da minha família, que eu não ia mais tomar o remédio. E as pessoas falavam assim: tem certeza? É perigoso você vai parar de tomar, a artrite está muito alta, a medicação é muito forte, não pode parar assim de repente. E aí eu pensei, mas não falei, ou eu creio ou eu não creio. Eu não posso crer pela metade. Eu não posso crer que o Deus que curou o meu joelho não pode curar a minha artrite reumatoide. Não pode fazer ali abaixar o nível. E aí, desde aquele dia, eu não tomei mais a medicação. E ficou ali. Eu lembro, eram 4 comprimidos que faltava para acabar. E aí eu teria que mandar manipular novamente. E eu falei, eu não vou tomar. E eu orei ao Senhor e eu falei assim, essa maldição, essa doença, essa maldição hereditária, porque eu comecei a entender, eu comecei a dar umas pesquisadas, a ouvir alguns pregadores falar, porque desde aquela conferência em Mogi, a mente fez assim, né? Parece que abriu. E abre um leque com dúvidas, com perguntas. E eu comecei a acompanhar os pastores também que ministraram ali naquela noite. Outros pastores que também seguem a mesma linha, mesma linhagem, né? E aí você vai esclarecendo algumas coisas, entendendo. E aí eu falei, Senhor, eu não vou mais carregar. Acaba aqui. A minha geração não vai carregar essa maldição de enfermidade, seja lá o que for. Você entendeu que a doença da qual você carregava, porque uma coisa é a pessoa ficar doente, outra coisa é a pessoa viver a vida doente, Sim. né? Uhum. Que você vivia a vida doente, você carregava uma enfermidade a vida toda, né? Desde criança. Então Sim. você entendeu, veio o seu conhecimento de que a cura era a vontade de Deus, sempre é a vontade de Deus nos curar, e que a doença é algo maligno. Sim. Sempre é a vontade de Deus nos curar. O Senhor, eu creio assim que ele não tem sofrimento para nós, né? A palavra fala que o fardo dele é leve, né? Então, como que nós lemos isso na palavra e não vivemos? E você enxergou que isso era uma maldição? Sim. Eu enxerguei, eu sentia que era uma maldição, e tanto pelo motivo de eu ficar enferma desde muito novinha, né? Era muito pequena e sempre doente com muita facilidade. E eu falei, não, isso não é normal. Então, quando você entendeu que era maldição, você começou a orar, Comecei a me se posicionar. posicionar debaixo de uma batalha espiritual contra isso. Sim, Eu lembro uma vez, vou até contar aqui, não sei se você lembra, eu sonhei que você pisava num rato sim, eu e o lembro. rato mordia você. E eu gritava, eu falava assim: "Cuidado, o rato vai morder você, olha, cuidado com o rato". E você pisava no rato e o rato mordia você.
E eu disse para você que eu sonhei com isso, e rato a gente sabe que significa doença no mundo espiritual, Verdade. né? E aí a gente conversando, eu falei assim, olha, a enfermidade vai tentar te atacar de novo. Então você teve, por várias vezes, a enfermidade tentou voltar. Sim, e ainda hoje, né, atualmente, quando eu sinto alguma coisa anormal, que não é do meu cotidiano, que de eu estar, não é assim uma dor de cabeça normal, alguma coisa A do enfermidade que você cansaço, tinha, é que a você enfermidade. Quando sofria. eu começo a sentir algum sintoma, principalmente alguma dor, nos nervos, nas juntas, quando eu começo a sentir em algum lugar, eu já percebo, né? Eu comento com você e falo assim, ó, tô sentindo alguma coisa diferente, alguma coisa estranha. E no mundo espiritual também você percebe? Sim, percebo, Começa a ter sonhos. percebo. Começo a ter sonhos. É como se eu ficasse agitada, né? No meu espírito Uhum. ficasse agitado. Então eu falo assim, ó, eu tô indo pro consultório de Deus. E aí nós sempre clamamos, Senhor, o Senhor ministra sobre mim, e aí aquilo passa. Outra coisa, quantos anos faz que você não toma mais esses medicamentos? Fazem 5 anos, 5 anos e Que pouquinho. você decidiu, você disse, eu não vou mais tomar esses remédios, Sim, porque você tomou posse da cura, entendeu que a cura faz parte do sacrifício de Jesus, é uma promessa. sim. E eu lembrei de uma coisa aqui agora, que na minha última consulta, eu fui e o médico pediu para repetir os exames para ver como que estava o nível da artrite. E o nível da artrite estava 3 vezes mais do que era quando eu tomava remédio. E ele falou assim para mim: não é possível. Não é possível. Ele pegou o exame e falou assim: a sua artrite tá o nível assim, ó, elevadíssimo. E você tá desse jeito? Aí eu falei para ele, eu falei assim, é Deus. Porque eu não estava sentindo nada, eu não estava com sintoma nenhum, estava bem. Eu lembro que você falou que os exames deu muito alterados, né? Sim. E aí eu senti assim, é a prova viva ali, né, de que Deus que tá Deus está cuidando. agindo, Deus É, está que Deus tá cuidando. agindo.